da morte, porque eles estão mortos, estão no mundo dos mortos, seguindo a morte. Eu peço que o Senhor avise a eles, faça um jeito, faça alguma coisa. Dê um jeito, Pai, faça alguma coisa para avisar para eles quem é o Deus deles, para avisar a eles quem eles estão servindo, porque não é só eles, é o Deus do mundo. O Senhor disse que é o Deus do mundo, é o Deus das nações, é o Deus das religiões. Todos que invocam esse Deus é Lúcifer. O teu Espírito Santo já falou não sei quantas vezes, e ele insiste em falar mais vezes, porque o mundo tem que saber, a terra tem que saber, só os anjos caídos que não precisam ser alertados, porque eles não vão ser salvos mesmo. O Senhor não veio para salvar eles, mas os arrependidos, eles têm que ser alertados acerca do Deus deles, acerca de quem eles estão servindo, acerca da adoração a deles, a quem eles estão adorando. Paizinho Santo maravilhoso, o mundo inteiro estava enganado por Faraó, o mundo inteiro estava enganado por esse Deus das trevas, o anjo caído, o mundo inteiro não tinha luz, o mundo inteiro não tinha o conhecimento da verdade, porque o Senhor permitiu que a apostasia viesse, a mentira para os crentes, para os religiosos. O Senhor permitiu que a apostasia viesse para enganar os cristãos e os chamados crentes. E também, Pai amado, fora os cristãos e os chamados crentes, existem os deuses das nações, existe o Deus de cada nação, a qual aquela nação invoca aquele Deus, que ali é o seu Deus. Oh, Paizinho Santo, mas o Espírito Santo está alertando, o Espírito Santo está avisando que esses deuses das nações é Lúcifer, o anjo caído, o anjo da morte, o anjo que se rebelou, o anjo que morreu e foi expulso do céu, e ele foi separado da vida do eterno, e foi determinado a morte para ele, porque ele separou da luz. Ele foi cortado da luz, então ele é treva, ele virou treva. As trevas é a morte, as trevas é a morte, a separação da luz é as trevas, a morte, a luz é vida, a palavra do eterno é vida, o eterno é vivo. E Lúcifer foi cortado da vida, ele foi separado da luz, ele é o anjo caído, ele é o anjo que morreu, separou do eterno, foi cortado da vida do eterno. Ele não tem vida em si, ele não tem vida própria, ele é a morte em si, ele morreu e ele veio nesse mundo para ser adorado, para se passar por Deus. E todas as religiões têm um Deus, ele é o Deus que todas as religiões invocam. Todas as religiões chamam por esse Deus. É ele, o anjo caído, Lúcifer. Esse Deus que todos oram, todos falam com ele, todos invocam, todos pedem coisas a ele, todos recebem bênção dele, todos cantam para ele, batem palma para ele, fazem ritual para ele, fazem procissões, fazem novena, carrega ele no andor, é padroeiro de tal cidade, padroeiro de tal nação. Todo esse conhecimento, toda essa invocação a esse Deus se resume a uma resposta. Lúcifer, o anjo caído, é esse Deus que todos invocam, todos adoram, todos servem a ele. Esse Deus morto, esse Deus dos mortos, porque tua palavra diz que todos pecaram, todos morreram, todos estão destituídos da glória do Senhor. A tua palavra diz que a morte de Adão e Eva passou a todos, porque o anjo caído contaminou Adão e Eva com a sua morte, e a morte de Adão e Eva passou a todos, e todos morreram. Todos morreram. Esse é o mundo dos mortos. Vivo aqui só a palavra do eterno, porque Yahushua morreu e ressuscitou dos mortos. Então só Yahushua é vivo, só Yahushua está vivo no mundo dos mortos, e só Yahushua ressuscita, só Yahushua liberta da morte para a vida, só pela palavra Yahushua
é que a pessoa consegue voltar para o eterno, a luz. Oh, Paizinho Santo maravilhoso, porque o mundo inteiro está enrolado por esse engano, essa mentira de Satanás se passando pelo eterno, se passando pelo Todo-Poderoso, e recebendo toda a adoração, e roubou a história do eterno, roubou a história de Yahushua, e ele se passa. Ele é tão mentiroso com a história mal contada dele na Igreja Católica, que Yahushua está morto na cruz. Ele quer mentir que Yahushua é um Deus morto. O Deus morto é Ele. Ele é o Deus morto da Igreja Católica e do mundo inteiro. Porque Yahushua ressuscitou. E Yahushua não está mais naquela cruz. Quem carrega Yahushua em uma cruz morto, está dizendo que Yahushua não ressuscitou. Está negando a ressurreição. Você está errado, joga essa cruz fora, porque Yahushua não está mais nessa cruz, nem deve ser representado em uma cruz, porque ele ressuscitou e venceu a morte. Satanás quer que você pense que Yahushua ainda está nessa cruz apregado, que Yahushua morreu e ele não ressuscitou, e ele foi derrotado pela morte. É mentira! Joga esse crucifixo fora, não ande com isso pendurado no seu pescoço. Você está testemunhando a morte de Yahushua, você está concordando com Satanás, está dizendo que Yahushua não morreu, Yahushua não ressuscitou, Yahushua está pregado nessa cruz. Não faça isso, você está negando a sua salvação. Um Deus morto não pode lhe salvar. Saia dessa prática, saia desse erro, não concorde com Satanás, porque se Yahushua não ressuscitou, você está condenado, e nunca mais você vai sair da sua condenação, porque Yahushua ter morrido e não ter ressuscitado, não tem salvação para ninguém, não tem salvação para ninguém, porque o próprio Yahushua foi condenado, mas Yahushua ressuscitou, porque era o eterno em Yahushua, e não tem quem possa matar o eterno é a vida eterna. Então ele ressuscitou sim. Satanás quer camuflar, Satanás quer ocultar, Satanás quer encobrir que Yahushua ressuscitou, porque a ressurreição de Yahushua foi a derrota dele, foi onde Yahushua pode ressuscitar os mortos, e religar os mortos a Deus, e reviver os mortos, e trazer os mortos de volta para Deus. Então não concorde com Satanás, não carregue Yahushua nessa cruz empendurada. Você está fazendo mal para você mesmo, é a sua própria condenação. Você está se condenando, porque você carrega um Deus morto empendurado no seu pescoço. Então Yahushua não ressuscitou para você, então você não vai ser salvo, você vai ser condenado, porque você vai permanecer morto, igual o seu Deus morto, que você carrega empendurado na cruz. Mas o Espírito Santo lhe diz: abandone essa prática, joga esse crucifixo fora, porque aí está a sua condenação. E Yahushua ressuscitou, ele não está mais numa cruz empendurado, ele não está mais representado numa cruz empendurado, ele ressuscitou, e por ele ressuscitou, ele pode ressuscitar você, ressuscitar você dos mortos, libertar você da morte, libertar a sua natureza morta, e passar da morte para a vida, e você reviver e nascer de novo e ser uma nova criatura. Mas você precisa concordar com o eterno. Ou você concorda com o eterno, ou você concorda com Satanás. Ou você concorda com sua salvação, ou você concorda com sua perdição. Ou você crê para ser salvo, ou você não crê para ser condenado. Você não é neutro. Você não vai ficar neutro. Você está tomando sua decisão. Seja por Yahushua, seja por Satanás. Você está tomando sua decisão. Você está fazendo a sua escolha. Não existe ninguém neutro. Não existe ninguém que, porque não conhece, vai se livrar da condenação. Ou porque evita tocar no assunto, vai se livrar da condenação. Você sabendo ou não, o seu destino já está selado. Você vai ser condenado. Melhor você procurar saber. Melhor você procurar entender. Melhor você conhecer os dois caminhos. A vida eterna e a morte eterna. A perdição e a salvação. Para que você não vá para lá e lá seja decidida a sua condenação. Porque você não decidiu, você decidiu ser condenado. Você ignorando, você está decidindo ser condenado. Então você não fique nessa ilusão de ouvir católico, carregar crucifixo no seu pescoço. Não fica alimentando essa condenação na sua vida, porque você conhecendo ou não a história, você está condenado. Evitando ou não a história, você está condenado. A única opção é você conhecer a história para ser salvo, porque você conhecendo ou não, você já fez a sua escolha condenado.
Então você tira essa cruz do seu pescoço, se você quiser ser salvo, porque Yahushua não está mais aí. Se você carregar um Deus morto, você está morto igual ele. E o Deus morto não vai salvar você, porque a morte não pode salvar a morte. A morte não pode libertar a morte. Então desista dessa ilusão dos católicos de carregar esse crucifixo com Jesus morto. Na verdade é o Jesus deles, porque quem ressuscitou foi Yahushua, não foi Jesus. Jesus foi o nome que eles inventaram. Então quem está na cruz pregado morto é Jesus. Boa representação. Jesus é o Deus morto mesmo, ele não salva ninguém, ele não pode salvar ninguém, porque ele não ressuscitou. Então vocês representam muito bem ele, apregado na cruz, porque Yahushua não está mais na cruz. Yahushua ressuscitou e venceu a morte. A morte é Satanás e os demônios. Venceu Satanás e os demônios. Então Satanás colocou esse nome Jesus, colocou esse Jesus apregado na cruz, para vocês não conhecerem a verdade, para vocês não saberem a verdade, para vocês viverem enganados, viverem iludidos na mentira de Satanás e vocês serem condenados pelo próprio Jesus morto que vocês carregam no pescoço. É ele que vai condenar vocês. É ele que é a condenação de vocês, porque Satanás ocultou tudo. Satanás ocultou a ressurreição de Yahushua, ocultou o nome de Yahushua. Então vocês estão com um Deus condenado mesmo, Deus morto. Vocês estão carregando suas próprias condenações no pescoço. Vocês que têm crucifixo pendurado no carro, pendurado em casa, vocês estão alimentando a condenação de vocês. E vocês estão carregando o Deus morto de vocês, que não ressuscitou. E ele não ressuscitando, que é o Jesus que vocês arranjaram, ele não ressuscitando, vocês estão condenados, porque ele é um condenado. Ele não ressuscitou, ele é condenado. Então esse Jesus de vocês é o anjo caído Lúcifer, e ele está mesmo julgado e condenado. E ele é mesmo morto, porque ele já foi expulso do céu por causa da sua morte. Ele causou em si mesmo a morte. E ele foi separado do eterno. Ele foi cortado da vida. Ele foi cortado da luz. E ele é o Deus morto, o rei das trevas. O Deus das trevas, o Deus morto. E ele é o reino desse mundo. Ele é o Deus desse mundo. Ele é o dominador desse mundo. E ele governa esse mundo. Ele, com suas hostes espirituais, governa esse mundo. E governa a vida de vocês mortos. Por isso vocês adoram o Deus de vocês morto, porque vocês estão mortos. E Yahushua não está mais na cruz. E Yahushua ressuscitou. É por isso que só serve a Yahushua, só aceita Yahushua. Quem aceita a palavra e pela palavra revive e volta para a vida e volta para o eterno. Porque os de Jesus não tem como voltar para a vida, não tem como aceitar a palavra, porque esse Jesus aí é morto mesmo. Ele não ressuscitou, ele é morto. Então vocês alimentam a morte, carregando o Deus de vocês morto no pescoço. Então o Espírito Santo alerta vocês. Esse Deus aí não ressuscitou. Ele está julgado e condenado. Ele é Lúcifer. Ele está julgado e condenado. Então vocês têm uma escolha. Abandonar o Jesus. Abandonar o Jesus, que é condenado. É um Deus morto condenado. Abandonar ele e vir para Yahushua, o vivo que ressuscitou, o vivo que venceu a morte, venceu Satanás e os demônios, e está aqui para ressuscitar os mortos, para dar vida aos mortos, para chamar os mortos, e os mortos ouvirem a sua voz, e se levantar da congregação dos mortos, e ser iluminado pela palavra, e reviver, e herdar a vida eterna. É isso que o Espírito Santo diz a vocês nessa tarde, servidores do Deus morto Jesus, servidores do Deus condenado Jesus, Lúcifer, porque ele está julgado e condenado. Quando Yahushua veio aqui nesse mundo, Yahushua falou que o príncipe desse mundo seria julgado e seria condenado. Então, vocês não lêem as Escrituras Sagradas, procure ler a palavra, o que Yahushua disse quando ele ia ser morto. Ele disse que o príncipe desse mundo seria julgado e condenado. Então, o julgamento de Satanás foi quando Yahushua morreu. Quando Yahushua ressuscitou, foi a condenação dele, porque Yahushua venceu ele a morte. E Yahushua venceu ele a morte. Quando Yahushua ressuscitou, foi a vitória de Yahushua sobre Jesus, Lúcifer, o Deus morto de vocês.
Então vocês não se iludam, não se enganem. Jesus não vai salvar vocês. Jesus está morto. Jesus é o Deus morto, é o anjo caído. Ele já está condenado, julgado e condenado aí para o lago de fogo. O Espírito Santo avisa vocês para onde Jesus vai levar vocês. Ele é Lúcifer, o anjo caído. Ele já está julgado e condenado ao lago de fogo. Então vocês, seguidores de Jesus, o Espírito Santo avisa vocês. É o anjo caído, Lúcifer. E ele está julgado e condenado ao lago de fogo. E vocês vão com ele. Vocês vão com ele. Quando Yahushua vier em glória nas nuvens, que ele já está vindo. Haverá a separação entre os que aceitaram a palavra, se voltaram para a palavra, reviveram pela palavra, estão vivos, voltaram para o eterno, para a vida eterna. Esses serão separados e os mortos serão lançados todos no lago de fogo com o seu Deus Jesus, Lúcifer, o anjo caído, o anjo da morte, o rei das trevas. É isso que o Espírito Santo alerta a vocês. É isso que o Espírito Santo avisa a vocês. E se vocês não quiserem ir para o lago de fogo com ele, vocês só têm uma saída. Lê as escrituras sagradas, sem auxílio de homem, sem auxílio de mestre, sem auxílio de professores, sem auxílio de doutores, sem auxílio algum, sem auxílio de ninguém, por conta própria. Por conta própria, vim ler as escrituras sagradas, sem capítulo, sem versículo, sem subtítulo. Vim ler o livro inteiro por vez, livro por livro, sem corte, sem pular para cá, sem pular para lá. Lê de forma reta, um livro por vez. E vocês serão esclarecidos pelo Espírito Santo. E vocês receberão o entendimento do Espírito Santo. E o Espírito Santo libertará vocês da natureza morta de Lúcifer. E vocês serão participantes da natureza do Eterno, pelo entendimento da palavra do Eterno. E vocês serão novas criaturas. Vocês nascerão de novo. Só assim vocês poderão herdar o reino do Eterno. Caso contrário, se preparem para ir para o lago de fogo com Jesus. O Jesus de vocês. Se prepara para o lago de fogo com Jesus, porque ele é o anjo caído, ele é Lúcifer, enganou o mundo, enganou a humanidade, enganou todos na face da terra, todas as religiões é Lúcifer, Alá é Lúcifer, Alá, daquele anjo caído que apareceu a Maomé, é Lúcifer, o Alá é Lúcifer. O Deus da igreja católica é Lúcifer. O Deus das igrejas evangélicas é Lúcifer. O Deus Buda é Lúcifer. Aonde vocês veem uma nação com um Deus é Lúcifer. Cidinha é Lúcifer. Maria é Lúcifer. Adoração à imagem, qualquer tipo de imagem, é Lúcifer. Por trás da adoração a qualquer Deus, de qualquer religião, seja ela pequena, seja ela grande, de qualquer seita, invocou um Deus na face da terra, não é o Altíssimo, não é o Eterno, não é o Todo-Poderoso, não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é o Deus de Noé, não é o Deus de Moisés, não é o Deus único, poderoso, Criador do céu e da terra, não é o Deus Pai de Yahushua, que veio aqui nessa terra para vencer Satanás e os demônios e libertar os anjos arrependidos de passar a eternidade no lago de fogo. O único Deus verdadeiro é esse que agora se apresenta, é esse que pelo Espírito Santo se manifesta nessa terra. É esse o Todo-Poderoso, é esse o único invencível, o único invisível, o único poderoso, o Todo, que veio buscar os céus, e os céus ouvirão a sua voz, os céus aceitarão, os céus concordarão com ele
minha voz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. O Espírito Santo não está falando com anjos caídos, fundadores de religiões, anjos caídos que se passam por Deus, levando a humanidade a adorar Satanás. O Espírito Santo não fala com vocês, anjos caídos, não fala com vocês, anjos caídos. Vocês são os causadores de Lúcifer ser adorado, vocês são os causadores das religiões, vocês são os causadores de levar toda a adoração a Ra-Satã, de fazer Ra-Satã se passar por Deus, se passar pelo Eterno, o único Criador do céu e da terra. Vocês são os causadores, vocês são os que causam, vocês que levam toda a adoração a Lúcifer. Com a colaboração de vocês, ele se passou pelo Eterno e ele roubou a palavra, usufruiu da palavra e hoje usa a palavra para atingir ele, para chegar até ele, para ele ser adorado, para servirem a ele. Não é o Eterno, não é o Eterno, Deus não é o Eterno, Jesus não é o Filho do Eterno. O Espírito Santo fala a vocês, o Espírito Santo alerta vocês, e Yahushua está vindo, o juízo do Eterno está chegando, o Eterno como juiz vai descer nessa terra e ele vai resolver com toda a humanidade. Quando o Espírito Santo diz descer, não é colocar os pés nessa terra, é descer do céu onde ele se encontra até a dimensão onde ele possa resolver com essa terra, porque o Eterno não precisa colocar mais os pés aqui. Quando ele veio na forma de Yahushua, ele veio no seu Filho para reconciliar o mundo consigo mesmo, mas a palavra ficou aqui para fazer a reconciliação, para acontecer a reconciliação. Quando o Eterno vier agora em glória nas nuvens, ele não vem para reconciliar, ele vem para se vingar. É a vingança do Eterno, é a vingança. Ele vem para se vingar dos rebeldes, se vingar dos anjos caídos, se vingar de Satanás, se vingar dos que viraram as costas para ele, se vingar dos que amaram a apostasia, dos que amaram a operação do erro, se vingar dos que abandonaram a palavra dele, viraram as costas para ele, se vingar dos que debocharam do Espírito Santo, se vingar dos que desprezaram o Espírito Santo, se vingar dos que ignoraram o Espírito Santo, virar as costas para o Espírito Santo. Quando Yahushua vier, vai ser a vingança. Se prepara a terra, se prepara povo, se prepara nações. E Yahushua está chegando. O Todo-Poderoso está vindo. E ele vem com grande ira. Ele vem com um mover que vocês não têm noção do que ele vai fazer. E ele vai vir com toda a ira, toda a vingança, para se vingar dos que não deram a devida importância à palavra dele, e os que não deram a devida importância ao Espírito Santo. Só vai sair de uma situação boa os que aceitarem a palavra, os que aceitarem as ministrações do Espírito Santo, os que vêm ler a palavra, vêm estudar a palavra, vêm buscar entendimento, vêm buscar uma libertação da natureza morta de Satanás, para uma natureza nova, para serem participantes do Eterno pela natureza dele, e nascer de novo, e ser uma nova criatura. Para esses, esse dia vai ser maravilhoso, esse dia vai ser um dia muito bom, um dia que vai ser o melhor dia que eles já tiveram na face dessa terra, porque é o dia da libertação deles, o qual Yahushua vai levar eles para restaurar o reino, e eles estarem por toda a eternidade no reino com o Rei da Glória. Agora os que desprezarem a ministração do Espírito Santo, desprezarem o alerta do Espírito Santo, virarem as costas para o Espírito Santo, seguir com Jesus, Lúcifer, o Deus das nações, esses se preparem, porque o Eterno está chegando com grande ira.
lançar todos vocês no lago de fogo. E essa ira do Eterno vai ser uma ira eterna. Vocês queimarão por toda a eternidade. Toda a eternidade. O único meio de vocês escaparem é vocês ouvirem o Espírito Santo. Vocês se voltarem para as Escrituras Sagradas. Vocês se voltarem para a palavra. E vocês aprenderem com o Espírito Santo. Vocês não precisam de mestre. Não precisam de doutor. Não precisa de ninguém para impedir a salvação de vocês. Vocês só precisam das Escrituras Sagradas e do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e vai guiar vocês a toda a verdade, para vocês se libertarem da morte, nascer de novo, ser uma nova criatura, e aí vocês passarão a eternidade com o seu Criador. Caso contrário, o Espírito Santo já disse o que aguarda vocês, e vocês não poderão escapar, vocês não poderão fugir, vocês não têm como fugir da presença do Eterno, vocês não têm como escapar da presença do Eterno. Então vocês escutem o Espírito Santo, obedeça o Espírito Santo. Se vocês não obedecerem o Espírito Santo, fazer o que o Espírito Santo está mandando, vocês se voltarem para as Escrituras Sagradas, estudar a palavra em casa com a família, fazer culto na casa de vocês, que o Espírito Santo vai abrir a mente de vocês, dar entendimento a vocês, mostrar o caminho da salvação a vocês, e vocês vão entender a libertação para vocês se libertarem da morte, para vocês possuírem uma natureza viva pela palavra do Eterno. Se vocês não aceitarem o que o Espírito Santo diz, se vocês virarem as costas para Ele, se vocês desprezarem, se vocês abandonarem, vocês estão simplesmente dizendo que vocês querem passar pelo juízo do Eterno, vocês querem passar pelo julgamento dele, e vocês querem ir para o lago de fogo. Então, a resposta que vocês der para o Eterno, a decisão que vocês tomarem, as obras de vocês mostrarão a decisão de vocês. Então vocês só terão a lamentar quando forem lançados no lago de fogo por toda a eternidade. Toda a eternidade.